E que bom que você está aqui para, junto conosco, adorar, exaltar e bendizer o nome do Senhor. Deus é maravilhoso e Ele permitiu a contagem dos tempos. Deus não é limitado ao tempo, Deus não está sujeito ao tempo, mas Ele estabeleceu os tempos para nós. E olha para você ver, a gente às vezes chega ao final do ano muito cansado, às vezes alguns até desanimados, porém o novo ano ele traz para nós uma oportunidade de recomeço, de renovo. E nós, obrigado Diácono Will, estamos iniciando esse novo ano. Eu sei que você já estabeleceu os seus projetos, especialmente aqueles que estiveram orando conosco durante esses dias, estabelecer os seus projetos, suas metas para este ano. É mais fácil quando a gente estabelece metas, a gente te orienta, a gente programa uma missão, a gente tem condições de caminhar de uma maneira mais organizada e frustrar-se menos, porque as frustrações, elas nos prejudicam muito na nossa vida. Então é um começo. E Deus colocou no nosso coração de falar sobre esse tema, avivamento. Por quê? Avivamento nada mais é do que trazer de volta a vida, trazer de volta o oxigênio. E nós precisamos sempre de avivamento para a nossa vida. Em outras palavras, nós precisamos nos manter vivos. Nós estamos vivendo uma era em que muitos eles trafegam como cadáveres ambulantes. Estão respirando, mas não estão vivendo. Outros estão apenas sobrevivendo. Quando você sobrevive, você apenas resolve problema, você apenas se mantém vivo. Mas quando você vive, você sonha, você projeta, você realiza, você adora, você glorifica, você exalta o nome do Senhor. Agora, quando nós falamos, muitas das vezes, de avivamento, no nosso conceito de avivamento pentecostal, muitas das vezes nós pensamos apenas em manifestações espirituais, em dons espirituais, em profecias, em línguas estranhas, em viver essa particularidade que Deus determinou para a sua igreja, que é a manifestação dos dons. No entanto, a manifestação dos dons é só uma partícula do tudo que Deus tem para nós. É uma partícula da imensidão, da graça e da vida que o Espírito Santo de Deus promove para nós. Os dons, na verdade, eles são dados a nós para o trabalho, para fazer a obra de Deus, para servir aos outros e, em parte, também para nos edificar. Mas a plenitude da vida de Deus para nós, ela vai trabalhar além dos dons, o fruto, o comportamento, uma vida verdadeiramente saudável, para além daquilo que os olhos podem ver. E é assim que eu quero ministrar a essa igreja nesta noite. Eu gostaria muito de pregar hoje uma mensagem que você saísse daqui, voando a 300 por hora, capotando por aí, como diz os outros. Mas o Espírito Santo colocou no meu coração hoje uma palavra que vai trazer avivamento de dentro para fora e não de fora para dentro. E eu quero pedir a sua atenção em nome de Jesus. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, pegue a sua Bíblia neste momento. Nós vamos abrir a Bíblia na primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, no capítulo de número 5, no versículo de número 12, a seguir até o versículo de número 28, e nós estaremos trazendo uma palavra dentro desse texto que estaremos lendo nesta oportunidade. Primeira epístola de Paulo aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 12. E rogamo-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós,
e que presidem sobre vós o Senhor, e vos admoestem, e que os tenhais em grande estima e amor, por causa da sua obra. Tende paz entre vós. Rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros, consoleis os de pouco ânimo, sustenteis os fracos, e sejais pacientes para com todos. Vede que ninguém dê a outrem mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto uns para com os outros, como para com todos. Regozijai-vos sempre, orai sem cessar, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Não extingais o espírito, não desprezeis as profecias, examinai tudo, retende o bem, abstende-vos de toda a aparência do mal. E o mesmo Deus de paz o santifique em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, orai por nós. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo. Pelo Senhor vos conjuro que esta epístola seja lida a todos os santos irmãos. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja convosco. Amém. Glória a Deus. A epístola aos Tessalonicenses, ela é uma epístola escatológica, animadora. A igreja de Tessalonicenses, ela estava vivendo um momento deprimente, porque devido à perseguição, muitos irmãos estavam morrendo, devido à situação, também às circunstâncias, muitos partiam para a eternidade, e isso gerou no coração da igreja uma tristeza muito grande e uma dúvida. Porque eles pensavam que Jesus voltaria muito rapidamente, e aí com essa dificuldade, com a morte de muitos irmãos, eles passaram a pensar: e agora, esses irmãos estão morrendo, será que eu vou morrer também e não vou alcançar a vinda do Senhor Jesus? Como é que fica essa situação dessas pessoas que morreram antes de Jesus voltar? Então Paulo escreve essa epístola para esclarecer essas dúvidas. É por isso que no capítulo de número 4, ele vai escrever dizendo: portanto, irmão, não quero que vocês sejam ignorantes quanto aos que já morreram, porque de modo algum nós que estamos vivos precederemos os que dormem. E aí Paulo vai explicar para aquela igreja que quando for dada a ordem do arrebatamento, quando Jesus voltar para buscar a igreja, os mortos ressuscitarão primeiro. Depois os crentes vivos serão transformados e juntos subiremos a encontrar com o Senhor nos ares. Paulo, então, ele estimula aquela igreja dizendo: consolai-vos uns aos outros com essa palavra. E aí, por falar de avivamento, antes de entrar propriamente na mensagem, na exposição que estarei fazendo hoje aqui, eu quero começar, querido, nesse segundo domingo do ano de 2026, dizendo: se nós não formos uma igreja que acredita na vinda do Senhor Jesus, que pensa na vinda do Senhor Jesus e que caminha na esperança da vinda do Senhor Jesus, jamais seremos uma igreja avivada. O Espírito Santo quer avivar em nosso coração a esperança da vinda do Senhor Jesus. Só para mim saber se você está prestando atenção, dá um brado de glória aí, dá um aleluia, para mim saber que você está vindo e está no culto. Então, glória a Deus. Então, queridos, a vinda do Senhor Jesus, ela precisa ocupar um espaço especial na nossa mente. Eu me lembro da igreja do passado, desde criança, quando tudo girava em torno da vinda do Senhor Jesus. A mensagem evangelística, ela não era que Jesus vai mudar, vai te dar uma casa, vai te dar um carro, que ele vai te curar, que ele vai te dar um casamento, que ele vai te dar uma casa nova. A mensagem era: Jesus vai voltar e você precisa ser salvo. Seu nome
nome precisa estar escrito no livro da vida do Cordeiro, porque Jesus vai voltar. Essa é a mensagem que ele transmitiu aos seus discípulos, dizendo: eu vou para o Pai, mas eu voltarei, aleluia. E ele então faz essa promessa, e ele é redundante nessa promessa, e ele insiste nessa promessa para que os discípulos não firmem a sua fé naquilo que é efêmero, naquilo que é passageiro, mas na esperança daquilo que é eterno. Então, depois de consolar o coração da igreja, depois de animar o coração dos irmãos, Paulo passa a falar, queridos, do comportamento, do relacionamento, de como essa igreja que espera Jesus voltar deveria viver e deveria se comportar. Aí nós temos o versículo de número 12, onde ele diz: e rogamos-vos, irmãos, que reconheçais os que trabalham entre vós. Veja que Paulo roga. Paulo, ele não dá uma ordem. Paulo, ele não impõe. Paulo, ele não obriga. Paulo não é como na atualidade, que as pessoas querem uma autoridade imposta, mas ele que é uma autoridade espiritual, ele roga. E ele roga o quê? Que reconheçais os que vos lideram, que reconheçais aqueles que exercem o ministério a favor de vós. E como Paulo roga isso? Ele diz: aqueles que trabalham entre vós. A principal característica de um líder, de um homem de Deus, não é o seu título, não é a sua posição, não é o seu poder eclesiástico, mas é o seu trabalho. Paulo manda reconhecer a liderança da igreja pelo trabalho que ela presta. Isto é, não existe liderança sem trabalho. E a palavra trabalho aqui no grego, queridos, é a mesma usada para o trabalho braçal, para o trabalho que exige força, para o trabalho que exige garra. Então Paulo, ele está dizendo, reconheça aqueles que se gastam, aqueles que têm um trabalho extenuante, aqueles que têm um trabalho cansativo, aqueles que verdadeiramente cansam o seu corpo e a sua mente, muitas das vezes, a favor de vós. Paulo, na relação da igreja com a liderança, na relação da igreja com seus pastores, ele pede o quê? Reconhecimento. Reconhecimento não é algo imposto, mas reconhecimento é algo que provém de uma disposição para entender e compreender o trabalho daquele que está se esforçando para nos servir. Na continuidade do texto, ele vai dizer assim, que deve-se reconhecer também os que presidem sobre vós e vos admoestam. Então, queridos, neste versículo 12, Paulo está falando aqui de uma função de presidir. E esse presidir na Bíblia, ele não é um presidir de gerir um CNPJ, de administrar um CNPJ, de administrar finanças, de gerir, pode envolver isso, pode sim, mas de principalmente cuidar da vida das pessoas, porque um líder de Deus, antes de se preocupar com as coisas, ele se preocupa com as pessoas. Antes de gerir patrimônio, ele gere pessoas. É por isso que a Bíblia diz que um líder, um obreiro, ele precisa apresentar-se aprovado. Isso é testado, experimentado. Nós vamos aprofundar nesse texto, nos textos seguintes, e vamos observar que existem algumas virtudes que a igreja precisa reconhecer na sua liderança. E essas virtudes somente serão manifestadas na experiência, nas várias circunstâncias, no processo que esse líder passou e desenvolveu e foi aprovado para quê? Para servir a Deus, servindo a sua igreja. Jesus disse para Pedro: Pedro, tu me amas
E Pedro diz: Senhor, tu sabes, né? Apacenta os meus cordeirinhos, servindo, amando a Deus, servindo a sua igreja. Então ele está pedindo: reconheça os que presidem sobre vós. E aí tem um texto muito importante, tem algo muito importante ainda nesse texto, querido, que ele diz assim: que preside sobre vós no Senhor. Isso significa, igreja, que se o líder não está no Senhor, qual é o limite do respeito com a liderança? É estar no Senhor. Nós temos visto hoje muita gente pregando uma submissão cega, uma submissão que não é, que sem limites. Mas Paulo está colocando um limite: se o líder está no Senhor. E por que eu quero chamar a atenção dessa igreja para isso nesse primeiro tempo? Queridos, o diabo tem trabalhado tanto para desacreditar a liderança da igreja, por causa dos escândalos, por causa da proliferação de tantas denominações, por causa das frustrações que tantas pessoas têm em tantas igrejas por aí, quando são enganadas, quando são assediadas, quando são muitas das vezes desrespeitadas. E aí muita gente quer generalizar para que não se reconheça a liderança eclesiástica, para que não se reconheça a liderança da igreja. Mas Paulo está dando aqui as características. Primeiro, os que trabalham, os que servem, os que presidem como no Senhor. Porque Paulo ensina Timóteo dizendo: ninguém despreza a tua mocidade, mas seu exemplo dos fiéis. Uma verdadeira liderança, antes de ser liderança por palavras e por atos, ela é uma liderança de exemplo. Glória a Deus. E Paulo está chamando a igreja para que reconheça essa liderança, para que reconheça esta gestão. E aí ele diz: os que vos admoestam. Veja que tem trabalho, veja que tem presidência e veja que tem admoestação. E a admoestação é apontar caminhos, é corrigir, é direcionar, é mostrar, queridos, aonde seguir, é falar a verdade, é ser claro, é ser transparente, é você não estar por aí como uma barata tonta, mas você poder olhar para o púlpito da igreja, para o altar da igreja e ter alguém que te orienta, ter alguém que te direciona, ter alguém que fala a verdade para você e te mostra o caminho onde você possa acreditar e seguir para ser uma pessoa bem-sucedida e vitoriosa em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aleluia. O versículo de número 13 vai dizer: e que os tenhais em grande estima e amor por causa do seu trabalho ou por causa da sua obra. Tende paz entre vós. A palavra grega usada, queridos, para máxima ou grande estima, ela é traduzida no português por hiper. Você já ouviu falar de hipermercado? Já? É aquilo que é muito grande, é aquilo que é muitas das vezes difícil de medir. E Paulo está dizendo que nós tenhamos a máxima consideração e amor por causa de quê? Só por causa do título? Só porque fulano tem o título? Não. Por causa da sua obra. Glória a Deus. Eu louvo a Deus porque Deus tem dado nessa igreja homens, aleluia, que tem vestido a camisa do Evangelho e tem tomado a sua cruz e que tem aprendido a servir. Que Deus abençoe os pastores dessa igreja, a liderança dessa igreja, e que Deus abençoe essa igreja para que consiga enxergar nessa liderança graça, poder, unção, serviço, aleluia, trabalho para a glória do nome daquele que vive para todo o sempre. Depois dessa orientação, Paulo então, ele passa a falar de relacionamentos entre irmãos. Veja que ele chama de irmãos, porque a igreja ela é também considerada uma família.
A igreja é considerada uma família. E Paulo vai tratá-los como irmãos. Paulo vai tratar como pessoas da mesma família. Rogamo-vos, irmãos. E aí no versículo 14, rogamo-vos também, irmãos, que admoesteis os desordeiros. Primeira coisa, admoesteis os desordeiros. A igreja não é o pastor. A igreja ela tem o papel, os irmãos, um irmão tem o papel de coibir um ato de desordem do outro. Paulo estava falando para uma igreja que pensou que Jesus ia voltar rapidamente. E aí alguns irmãos falaram, não vou trabalhar mais não, porque Jesus vai voltar daqui a pouco, para que eu vou trabalhar? Aí acabou a cesta básica da casa deles. Aí eles começaram a querer comer na casa do outro, né? Sabe aqueles que gostam, vou visitar o irmão na hora do almoço, na hora do meio-dia, que a mesa está posta, e aí não queriam trabalhar, eram desordeiros. Na sua segunda epístola, Paulo vai dizer, estou sabendo que tem alguns entre vocês aí que não estão trabalhando. E deixa eu dizer uma coisa, quem não quer trabalhar é melhor que não coma. Então igreja não é lugar para desordem. Nós precisamos combater a fofoca. Nós precisamos combater aqueles que distorcem os ensinos. Nós precisamos corrigir, estou falando de combater, não no sentido de criar rixas, disputas e confusão. Mas você que é um crente também cheio do Espírito Santo, uma irmã cheia do Espírito Santo, avivada em Cristo Jesus, quando alguém chega com uma palavra que contraria a palavra de Deus, que contraria a vontade do Senhor, você tem autoridade para dizer, não, vamos colocar ordem nesse negócio. Não é por aí, não é assim o ensino. Olha, queridos, alguns lá na igreja de Tessalônica distorceram aquilo que Paulo estava ensinando. Tem gente que tem muita facilidade de distorcer o ensino, de distorcer a palavra. Você fala uma coisa, ele cria outra, inventa. Tem gente que às vezes já está procurando a situação, aí ele começa a viver de uma forma desordenada. E o Senhor nos chamou para ordem. E aí existe desordem em todos os aspectos. Existe desordem no falar, existe desordem no proceder, existe desordem na maneira de vestir, existe desordem na maneira, queridos, de se fazer as coisas. E Paulo está dizendo aqui, irmãos, nós rogamos vocês que admoestem os desordeiros e console. Aí vem a outra parte, consoleis os de pouco ânimo. Esse texto, ou essa frase, consoleis os de pouco ânimo, aponta, meus queridos, para alguns que estavam desanimados. Você já viu uma pessoa desanimada, sim ou não? Uma coisa, irmãos, é uma pessoa cansada. Outra coisa é uma pessoa desanimada. Uma pessoa cansada ainda disse, eu preciso dormir um pouco para me descansar, porque amanhã eu vou para cima. Amanhã eu vou fazer. Eu preciso dar uma descansada aqui. Ou talvez até diz, pastor, vou dar uma descansada uns 2 dias aqui, porque esse ano eu quero pegar firme, eu quero ir para cima, eu quero fazer a diferença, eu quero realizar aquilo que o Senhor tem colocado nas minhas mãos para eu fazer. Só que uma pessoa desanimada, o cansaço é do corpo físico, o desânimo é na alma. A pessoa desanimada, queridos, é aquela pessoa que ela diz, ai que vida, ai que sol. Aí você começa a conversar com ela, vai ter oração. Mas que tanto de oração. Vai ter culto. Mas que tanto de culto. Vai ter célula. Meu Deus, pra que célula? Vai ter evangelismo. Pra que evangelismo? Meu Deus do céu. Que coisa, ela está desanimada. Sua alma não reage. Passa o dia todo sentada no sofá, passa o dia todo deitada, mas acorda sem disposição para realizar o que precisava realizar. Muitas das vezes, essa pessoa procrastina a sua vida profissional, procrastina na sua vida conjugal, procrastina na sua vida social, ela procrastina em tudo.
Às vezes você vai entrar na casa dessa pessoa, tá tudo fora de ordem, tá tudo bagunçado, e ela diz, estou muito cansada, mas na verdade ela está desanimada. E aí o apóstolo está dizendo, meus queridos, que nós devemos consolar os de pouco ânimo. Esse texto no grego, ele significa consolar as pessoas sempre negativas. E aí, quando me falam de consolo, Paráclito, que é o Espírito Santo, ele é o Consolador, você precisa injetar ânimo nessa pessoa. E como que se faz essa injeção de ânimo? Um crente cheio do Espírito Santo, um irmão cheio do Espírito Santo, uma irmã cheia do Espírito Santo, ela precisa se aproximar daquele que está vazio, daquele que está sem ânimo, e derramar um chão na vida dele, para que essa pessoa seja animada. Agora o problema é quando um desanimado procura outro desanimado. Aí é desânimo ao quadrado. É um querendo escorar no outro para cair e morrer. Não dá, né? É por isso que, se você perceber que você está desanimado, está muito negativo. O que é a pessoa negativa? Você chega para ela, irmão, estou precisando de você para fazer esse trabalho. Vou ver, será que eu faço? Vou orar, não sei se Deus me chamou. Aí eu faço igual o pastor Zé, deixa para lá, irmão. Se vai pensar, se vai ver se dá, se vai falar com o pai, com a mãe, com o tio, com o avô, é porque não tem ânimo, não tem disposição para fazer a obra de Deus. Porque quando você está animado, você diz, pode contar comigo. Eu não sei muita coisa não, mas o Espírito Santo me ensina. Eu não posso muito não, mas eu vou orar. Eu não sei muita coisa não, mas eu creio naquele que me capacita, e eu vou buscar a graça dele, a unção dele, e Deus vai me usar, e o trabalho vai ser uma bênção da glória de nome de Jesus. Então, queridos, tem pessoas assim, de pouco ânimo, negativas demais. E Paulo não está mandando abandonar essas pessoas, mas ele está mandando consolar essas pessoas. Agora, esse consolar não é assim mesmo, minha irmã, e tal, continua. Te levanta, meu irmão, desperta do que dorme, levanta-te dentre os mortos, e Cristo te esclarecerá. Vai buscar a presença, eu vou orar por ti, Deus vai mandar uma bola de fogo na tua cabeça, aí te despertar, vai te levantar, e você vai sair, aleluia, essa cama de dormência, e o nome de Jesus vai ser glorificado na tua vida. Isso é avivamento. Precisa liberar cura para a alma dessas pessoas. Agora, se você ficar lá, é assim mesmo, eu também estou desanimado. Aí você começa a coadunar com ela naquilo que é negativo, que ela está trazendo, está falando. Quantas das vezes, querido, nós como pastores, ouvimos, será que vai dar? Você é corajoso demais. Você vai, eu não sou corajoso demais não. Aquele que está conosco, aleluia, é ele que garante, foi ele que nos chamou, foi ele que disse que estaria conosco todos os dias, foi ele que disse que onde nós colocássemos a planta do nosso pé, ele estaria conosco, e é nessa fé que nós caminhamos, aleluia, glória a Deus. Aleluias. Então consolais de pouco ânimo. Aí o versículo 14 ainda diz, sustenteis os fracos. Meu Deus do céu, sustentar fraco, irmão, fortalecer o fraco. E aí existem 3 tipos de fraqueza. Existe a fraqueza física, existe a fraqueza moral, emocional, e existe a fraqueza espiritual. E Paulo, ele não está dizendo qual é o tipo de fraqueza que nós temos que sustentar, que nós temos que ajudar, que nós temos que fortalecer. Qual é o tipo de fraco que eu tenho que fortalecer? Nós temos que fortalecer o fraco fisicamente, nós temos que fortalecer o fraco moralmente, e nós temos que fortalecer principalmente o fraco espiritualmente. Os tessalonicenses viviam na cultura grega. Era pecaminosa demais aquela cultura. Aquele povo, queridos, o culto deles era de orgia. A prostituição era sagrada para eles. E ali tinha muito crente que estava no meio daquela turma. Muito crente que estava ali, queria estar com Jesus, mas não conseguia sair do meio daquela podridão moral e espiritual. E aí a Bíblia vai dizer
que nós, ou seja, que a igreja precisava ajudar, fortalecer essas pessoas fracas. Queridos, olhem para mim. Nós estamos vivendo um tempo de tanta gente fraca, tanta gente sem resistência. Mas olha para mim. Eu tenho observado, toda vez que eu vejo um crente fraco espiritualmente, crente que sai da igreja, crente que abandona a igreja, crente que para de congregar a igreja, existe um problema. Uma legalidade pecaminosa, não confessada, não tratada, que mina a força desse crente. Tem gente que outrora era uma bênção, mas deu uma legalidade, seja uma falta de perdão, seja ira, seja lascívia, seja mentira, seja prostituição, pecados de qualquer forma, seja avareza, e essa pessoa vai tendo a sua força minada, tirada, e ela não consegue romper, ela não consegue avançar. Aí o texto está dizendo que nós devemos sustentar, fortalecer esses fracos. E como é que nós fazemos isso, querido? Nós vamos fortalecer os fracos, nos fortalecendo cada vez mais da palavra do Senhor e não sendo, muitas das vezes, relapsos ou relativos com a santidade de Deus e automaticamente com a nossa santidade. Nós precisamos fortalecer, sendo cada vez mais fortes em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Glória a Deus. Aleluia. E aí tem um outro texto. Sejais pacientes para com todos. Versículo 14 ainda. Sejais pacientes para com todos. Isso aqui talvez seja o mais difícil para nós. Por quê? Ser paciente é ter longanimidade. E aí Paulo vai dizer, quando escreve aos Romanos, no capítulo 5, que a tribulação produz a... Agora, isso é um tipo de paciência. Paciência com provas. Paciência com circunstâncias. É uma coisa. É um ato que você desenvolve. E muitas das vezes não é tão difícil ter paciência com as circunstâncias. Muitas das vezes não é tão difícil ter paciência nas provações. Muitas das vezes não é tão difícil ter paciência nas lutas da vida. Mas agora, ter paciência com gente. E Paulo está dizendo para ter paciência com todos. Eu tenho muita paciência com meu filho. Eu tenho muita paciência com meu marido. Eu tenho muita paciência com a minha esposa. Mas ele está dizendo com todos. Com todos. Com todos. Com todos. Paciência é um material elástico que se estica. É uma borracha, é um elástico que se estica. Essa capacidade de se esticar, sem se quebrar. Para quê? Para que o outro também seja salvo. Aleluia. Paulo está falando aqui do ânimo espichado. Ei, olha para mim. O que Paulo está dizendo? Vocês não podem desistir de ninguém. Nós não temos o direito de desistir de ninguém. Nós não temos o direito de entregar ninguém para o diabo, para Satanás. Mas precisamos ter paciência. Precisamos espichar o ânimo para ajudar essa pessoa, queridos. E Paulo então está mostrando esse perfil dessa igreja que espera a vinda do Senhor Jesus, no relacionamento, no comportamento. E aí o versículo de número 15, ele diz: vede que ninguém dê a outro mal por mal, mas segui sempre o bem, tanto juntos para com os outros, como também para com todos. Nós não podemos pagar mal com mal. Não podemos incentivar a vingança, não, queridos. Se você quer viver uma vida espiritual em alto nível,
Se você quer atingir um nível maior na sua vida cristã, entenda isso: você não recebeu de Deus o direito de vingar de ninguém, de pagar mal com mal. Diz que pagar o bem com o mal é diabólico. Pagar o mal ou o bem com o bem, ou o mal ou o bem com o bem, é humano. Agora, pagar o mal com o bem é divino. Porque só Deus pode fazer isso na nossa vida. Em nós mesmos nós não temos essa capacidade, mas Deus, Ele nos capacita para pagar o mal com o bem. Jesus disse que nós devemos amar os nossos inimigos, porque amar o amigo é a nossa obrigação, mas amar o inimigo é ser cristão. Pagar o bem com o bem é sua obrigação, mas pagar o mal com o bem é ser cristão. E Ele está nos chamando para essa vida avivada, onde nós realmente fazemos a diferença nessa sociedade cruel, fazendo a vontade daquele que nos chamou. E aí Paulo vai dizer, escrevendo aos Tessalonicenses: tanto uns para com os outros, ou seja, internamente na igreja, nós temos o dever de pagar o mal com o bem. Se alguém nos ofendeu, ou se alguém nos ignorou, ou se alguém nos maltratou, eu devo pagar o mal com o bem dentro da igreja. Só que ele recomenda como também para com todos, lá fora, lá na minha vizinhança, lá na minha rua, lá no meu bairro. Eu preciso exercer essa virtude, essa capacidade de pagar o mal com o bem, porque isso é servir ao Senhor em inteireza de coração, conforme manda a sua palavra. E aí, queridos, Paulo tem agora um terceiro grupo nesse comportamento que uma igreja verdadeiramente avivada, ela deve proceder. Versículo de número 16. Talvez isso te assuste. Regozijai-vos sempre. Deixa eu te dizer uma coisa: se você não deu um sorriso ainda, pode dar agora. Você não tem direito nenhum de estar com essa cara amarrada, fechada aqui na igreja, porque a palavra está dizendo que você tem que estar alegre. Regozijar. Eu não sei, você já viu um sistema de ar-condicionado que tem no carro? De recirculação? Tem aquele carrinho lá com uma setinha assim. Já observou aquilo? Então, quando você liga aquela setinha, aquele botão com aquela setinha que mostra a recirculação do ar, ele fecha as entradas do ar de fora, o ar quente de fora, e passa só a aproveitar o ar de dentro do carro que já está condicionado, que já está na temperatura. Então, aquele ar de dentro do carro fica sendo renovado ali. Então, quando Paulo fala regozijai-vos, ele está dizendo, ó, você não pode buscar alegria lá de fora. A alegria tem que estar dentro de você. Liga seu sistema de recirculação de alegria e fecha a porta para a circunstância, porque você não tem o direito de ser triste. Você precisa viver alegre. Aleluia. Glória a Deus. Então, queridos, se você é crente, você precisa entender isso. Você tem que fechar essas janelas das circunstâncias. Você tem que entender o que é estar triste e o que é ser triste, o que é estar alegre e o que é ser alegre. O crente, queridos, muitas das vezes ele pode até ter um sentimento de tristeza. O sentimento é o quê? Sentimento é uma coisa volátil. Ela vem e vai embora. Mas a característica que deve marcar o seu ser não é a tristeza, não é o sentimento, mas é a virtude da alegria. Se você ler Gálatas capítulo 5, versículo 19, vai dizer que a alegria é uma virtude do Espírito que é produzida na vida do crente a partir do momento que ele se
converte ao Senhor Jesus, o Espírito Santo vem morar na vida dele. Ele era triste, mas agora ele é alegre. As circunstâncias da vida já não influenciam mais o teu jeito de viver, aleluia, porque você regozija na presença do Senhor Jesus continuamente, aleluia, aleluia. Nós não temos alternativa de ser triste. Tem crente, diz que é crente, cara amarrado, fechado, sempre zangado, ainda não é crente. Precisa mudar, precisa deixar o Espírito Santo entrar na vida, ser transformado, para ter alegria, para ter gozo na alma. Ou a outro texto, versículo 17, diz: orai sem cessar. Pastor, vou viver de joelho? Não, meu irmão. Não tem como você viver de joelho 24 horas por dia. Você tem que trabalhar, você tem que estudar, você tem que ler, você tem que viajar, você tem que cuidar dos seus negócios. Mas o que é oração? Oração é relacionamento. Mantenha constantemente o seu relacionamento com Deus. Se você tiver que se indispor com alguém, se indisponha, mas não te indisponha com o Senhor. Oração é o oxigênio da alma. Se você parar de orar, você morre espiritualmente. Oração é a nossa vida, é o nosso oxigênio espiritual. Deixa eu te explicar como que é isso. Uma certa vez eu tive um derrame pleural. E aí o médico me orientou a fazer exercícios de respiração, exercícios pulmonar. Entre eles, ficar puxando o ar pelo nariz, soltando pela boca, porque quando você respira corretamente, faz... inspirou, né? E expirou. Puxou o ar, soltou. Isso são exercícios respiratórios. Me mandou também mergulhar e ficar com a cabeça lá debaixo da água, com o pulmão cheio ali, segurando o ar para ir dilatando o pulmão, para soltar a pleura que agora estava rígida por causa do derrame pleural. Demorou uns 10 anos para melhorar. E precisava fazer esses exercícios. Olha para mim. Quando você dobra o joelho, quando você participa de vigília, quando você ora de madrugada, quando você tira momentos de oração na sua casa, esse é o exercício da respiração. Esse é o momento que você aplica para dilatar a sua vida espiritual na sua comunhão com Deus, para te trazer resistência na saúde espiritual, para te trazer fortalecimento no seu relacionamento com Deus. Só que quando ele diz orar sem cessar, é como respirar naturalmente. Você está precisando pensar para respirar aí? Você apenas está respirando. Você não está precisando, eu vou respirar agora, eu tenho que respirar. Não, você só está respirando. É um processo contínuo. Você dorme e continua respirando, você anda e continua respirando. Paulo está dizendo, você precisa criar um processo natural de relacionamento com Deus por meio da oração. Eu estou dirigindo o meu carro, aleluia, mas Ele está comigo. Eu estou glorificando o nome dEle, eu estou grato a Ele. Você está lavando a vasilha, está arrumando a casa, você está andando pela rua, aleluia, e naturalmente o seu ser invoca a presença de Deus, porque a oração, aleluia, é o oxigênio que te mantém vivo em relacionamento com Deus. Eu preciso terminar, a hora está acabando. Mas preste atenção, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Aí você vai ao médico, o médico fala assim, vou ter que fazer uma cirurgia, essa cirurgia vai demorar 12 horas, vai ter que você estar com caroço, está com isso, está com aquilo. Ai, graças a Deus que eu estou com caroço. É assim, irmão? Alguém liga para você, teu filho sofreu um acidente e tal. Graças a Deus que meu filho sofreu um acidente. Paulo não está falando disso. Às vezes as pessoas confundem, tudo dai graças. Quando Paulo está dizendo, em tudo dai graças,
Paulo está nos ensinando algo muito importante, queridos. Nós não devemos dar graça pelo mal, principalmente pelo mal moral, pelo pecado, mas nós devemos entender uma coisa: Deus está no controle de tudo. Aleluia. Todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que querem fazer a vontade de Deus. Paulo está dizendo: não entre em desespero. Há um Deus que cuida de você. Você pode admitir, a situação é difícil, a prova é grande, a luta é grande, minhas forças são pequenas diante dessa dificuldade, mas tem graça, tem graça, tem graça, tem graça, porque graça é o favor imerecido daquele que está no controle de todas as coisas. Olhe para mim nesta noite, porque o Espírito Santo me manda liberar uma palavra sobre a tua vida. Eu não sei como você entrou aqui nesta noite, e talvez você diga: Deus, eu não tenho condições de cantar, eu não tenho condições de adorar. Se não tem condições de cantar, chora, porque a Bíblia diz: alegrai com os que se alegram, e chora com os que choram. É permitido ao crente chorar, mas não é permitido perder a graça. Aleluia. Deus está no controle de tudo, e Ele entra com providência na tua causa. Conta os dias, porque Ele é o Senhor do tempo, e Ele virá e te dará vitória, e todos verão que a mão do Senhor está sobre ti. Aleluia. Glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. No nosso relacionamento com Deus, Ele pede: não apagueis o Espírito. O fogo, ele é um símbolo do Espírito Santo, como o azeite, como a água, e como o vento, como o selo. Existe, queridos, o Espírito Santo, ele é simbolizado por esses elementos. E quando o texto diz: não apagueis o Espírito, ele diz: nós precisamos manter essa chama que arde, essa chama que aquece, essa chama que nos faz viver. E aí esses versículos, eles se entrelaçam. Por quê? Como é que eu mantenho fogo aceso? Como eu vou manter a chama do Espírito acesa? Para haver fogo tem que haver combustível, comburente e calor. Eu sei que vocês já estudaram o triângulo do fogo: combustível, comburente e calor. O combustível do fogo natural pode ser o papel, pode ser a lenha, pode ser o plástico, pode ser o fio, a energia elétrica. São combustíveis. Agora, quem é o comburente? É o oxigênio. Só tem fogo se tiver oxigênio, se tiver um combustível e se tiver uma temperatura, que é o calor. Antigamente, como que é que as pessoas faziam fogo? Na idade da pedra. Pegavam a pedra e começavam a riscar na outra, riscando, riscando, e gerando calor. O oxigênio está na natureza. Quando gerava o calor, o combustível ali, que era a própria pedra, dava calor, né? E num matinho ali, numa folha, e pegava fogo ali, colocava lenha e continuava. Hoje você tem um palito de fósforo, tem um acendedor, tantas coisas ali. Mas aqui, queridos, Paulo já falou no versículo 17: orai sem cessar. A oração é o comburente, é o oxigênio que mantém o fogo aceso. Na bênção apostólica ele vai dizer: a consolação do Espírito Santo, ela precisa ser com vocês continuamente. A presença do Espírito Santo precisa estar em nós continuamente. Então nós precisamos ter esse comburente, que é a oração. Quem é o combustível? É a sua vida de santidade, sua vida
de comunhão com Ele, aleluia. Aí a graça de Deus vem e mantém a presença do Espírito Santo de Deus na tua vida. Uma igreja sem a presença do Espírito, um crente sem a presença do Espírito, ele não vai ouvir o toque da trombeta, queridos. É o Espírito Santo que vai arrebatar a igreja. Lá em Efésios capítulo 4, versículo 30, Paulo diz: não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Nós precisamos manter a chama do Espírito Santo aceso para ouvirmos o toque da trombeta naquele dia. É lamentável como muita gente está desprezando o Espírito Santo. Nós estamos tendo uma geração que não busca batismo com o Espírito Santo. Outros que são batizados com o Espírito Santo que não busca renovo, que não busca a presença do Espírito Santo. Mas, queridos, nessa noite, a palavra do Senhor está dizendo: não apagueis o Espírito. Aí, versículo 20, não desprezeis as profecias. É o outro combustível aqui, queridos, que é a palavra de Deus. A palavra de Deus é um combustível para a presença do Espírito Santo na nossa vida. Você não pode desprezar as profecias. Quando Paulo escreve aqui, não tinha a palavra escrita, o cânon sagrado não estava fechado, então havia o dom da profecia na igreja. Os crentes eram usados pelo Espírito Santo, e quando eles falavam, aleluia, a igreja entendia e recebia a palavra profética. Também quando Deus inspirava a sua palavra, como inspirou a Paulo aqui, a igreja também recebia e acreditava. E Paulo está dizendo: não despreze a profecia. Hoje muitos desprezam a palavra de Deus. Hoje muitos não ligam para a palavra, não lê a palavra, não obedece a palavra, não vive a palavra. Eu louvo a Deus que você está hoje aqui assentado, teus ouvidos estão abertos, teu coração está aberto. A palavra precisa penetrar na sua mente, no seu centro de comando, a sua central, o seu cérebro. É o lugar que está o raciocínio, é o lugar onde você deve pensar, raciocinar, entender aquilo que Deus está falando com você. E aí, queridos, a Bíblia fala do coração, porque quando a palavra penetra na mente, ela desce ao nosso coração. Quando ela desce ao nosso coração, ela controla os nossos sentimentos. E aí ela muda o nosso comportamento. Aleluia. Glória a Deus. Pensamento, sentimento, atitude. Faz isso comigo. Pensamento, sentimento, atitude. Pensamento, sentimento, atitude. Você pensa, você sente e você age. Se a palavra não estiver na tua vida, você vai pensar coisa errada, vai sentir coisa errada e vai agir de forma errada. Mas se a palavra estiver na tua vida, vai pensar coisa certa, vai pensar coisa alta, vai pensar no nível de Deus, vai sentir coisa boa, vai sentir como Deus sente e vai realizar coisas para a glória do nome do Senhor Jesus. Fica de pé comigo, me ajuda a terminar a mensagem. Aleluia, glória a Deus. Aí versículo 21. Examinai tudo e retende o bem. Exerça discernimento espiritual. Cuidado com a imitação, meu irmão. Deus não chamou você para seguir como segue uma boiada. Já viu como segue uma boiada? O boiadeiro vai lá na frente, não é? E ali traça um caminho, e os bois fazem uma fileira ali, vai um caminho do outro, seguindo. Não interessa, se um cair na água, todos caem. Entrou no rio, todos entram. Se um começa a afogar, todos começam a afogar. Você não foi chamado para ser guiado como uma boiada. Você pensa, você tem raciocínio, você tem Deus, você tem graça, você tem o Espírito Santo de Deus na tua vida. Nós estamos vivendo um tempo em que nós somos pressionados. Todo mundo está fazendo assim. Nós não fomos chamados para seguir todo mundo. Nós somos chamados para seguir, aleluia, Jesus e a sua palavra. Você não foi chamado para fazer o que os outros estão fazendo. Quer ter uma vida diferente? Quer ter uma vida avivada? Ative a sua capacidade de pensar com a sua própria cabeça.
Para de olhar para A, para de olhar para B. Para de andar como zumbi no meio da rua. Pensa, olhe, se tiver que parar, para, reflita, se tiver que mudar de direção, muda, examina. Tem muita coisa imprestável por aí, tem muita coisa ruim por aí, tem muita imitação, tem muita coisa chinesa por aí que você está consumindo como se fosse original. Tem muita coisa com etiqueta que parece ser original, queridos. Mas é réplica, não é original. Mas Deus está te chamando para viver o original dele. Deus está te chamando para deleitar nos caminhos dele. Deus está te chamando para deleitar na palavra dele. Deus está te chamando para viver o melhor dele para a sua vida. Porque o que ele tem para você é melhor. Abstende-vos de toda a aparência do mal. Não espere um mal te pegar, crente. Tem gente, irmãos, que é tão inocente. Tem gente que é tão bobinha que ele não consegue perceber a aparência do mal. Às vezes ele até vê o outro caindo no buraco, vê o outro arrumando um problema, mas ele acha que com ele não vai dar problema. Aí ele não se abstém da aparência. Quem não abstém da aparência sofre o mal. A Bíblia diz que o avisado, ele, queridos, vê o mal e ele foge, mas o tolo, ele passa e sofre a pena, ele passa e cai naquele mal. Olha o que ele está dizendo, abstende de toda aparência do mal. Se você viu que tem ali uma corrupçãozinha, alguma coisa errada, sai fora, porque não é o lugar que Deus quer para você. Deus quer te abençoar, Deus quer te dar vitória. Olha para mim, não entra onde Jesus não entra. Não faça o que Jesus não faria. Não participe de coisas que Jesus não participa. Se você percebeu que Jesus não vai entrar com você naquilo, Jesus não vai participar com você naquilo, Jesus não vai assistir aquilo com você, Jesus não vai sentar naquele sofá com você, não vai sentar naquele banco com você, não vai estar naquele lugar que você está com você, sai fora, meu irmão. Abstente toda a aparência do mal, porque tudo que você precisa é da presença de Jesus na tua vida. Aleluia. Eu louvo a Deus por essa palavra nessa noite. E eu quero encerrar com a oração que Paulo faz. Porque Paulo nos ensina que o líder ora pela igreja. Aleluia, que a igreja precisa receber o cuidado na oração. E como ele começa a orar, diz: e o mesmo Deus que Pai o santifique, aleluia, em tudo, e todo o vosso espírito e alma e corpo sejam plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Olha para mim, fiel ao que vos chama, fiel ao que vos chama, o qual também o fará. Aleluia. Paulo está dizendo, ele vai te santificar, ele vai, aleluia, te abençoar, ele vai, aleluia, te conservar irrepreensível. Para quê? Para a vinda dele, a trombeta vai soar, ele vai voltar, e você precisa permanecer irrepreensível. Mas eu não posso deixar de fazer um pedido que Paulo fez. Nenhum de nós somos autossuficientes. O pastor também precisa de oração. E Paulo sempre que orai, irmãos, orai por nós. Orai por nós. Queridos, quantos líderes têm caído por causa da autossuficiência? Porque acha que isso não acontece com eles. E não foram como Paulo, que pediram oração da igreja. Aleluia. Mas essa noite a palavra diz: orai pelos líderes, orai por nós, orai pelo vosso pastor. Aleluia. Orai. Ore pela igreja, ore pelos pastores, ore pela vossa liderança, para que naquele dia juntos nós possamos subir à presença do Senhor. Me dá só mais um minutinho para esse versículo de número 26. Saudai a todos os irmãos com ósculo santo.
Eu não vou mandar ninguém beijar ninguém. Amém? Era a cultura lá, Tessalonicense, uma cultura lá do Oriente, de cumprimentar os irmãos com um beijo, um ósculo santo. Faz favor aqui, pastor. Mas qual é a nossa cultura? Qual é o nosso costume? Meu irmão, a paz do Senhor. Aprenda a saudar o teu irmão. Igreja é lugar de convivência. Um abraço no irmão. Um perceber o outro. Às vezes, queridos, isso também é evangelizar, isso também é ser avivado. Nós, às vezes, estamos tão distraídos que a gente entra na igreja com o celular ligado. Aí vai passando, não cumprimenta ninguém. Senta no banco, às vezes o irmão fala assim, Pai do Senhor, irmão. Ah, Pai do Senhor. Nem olha. Quando você cumprimenta alguém, você olha no olho, você abraça. Um certo dia, o irmão chegou na igreja e o pastor o abraçou. O pastor o abraçou. E aquele irmão voltou e voltou tantas outras vezes, e toda vez que ele ia, o pastor o abraçava, tratava um dia e disse, pastor, eu venho aqui por causa desse abraço, porque esse é o único abraço que eu recebo na minha vida. Às vezes, quando você cumprimenta o irmão lá na porta, o irmão que senta do teu lado, quando você olha no olho do irmão, do visitante, da pessoa que veio na igreja, ele aceita Jesus como Salvador, ele permanece na igreja muito mais rapidamente do que se eu estivesse pregando aqui 1 hora como eu estou agora. Porque quando às vezes nós pregamos aqui 1 hora, 1h30, falamos do amor de Jesus, falamos de Deus, mas quando a pessoa é ignorada, a mensagem foi boa, o pastor foi bom, mas esse povo é muito metido. Ninguém olhou para mim. Ninguém me cumprimentou. Será que eu estou sujo? Será que eu estou fedendo? Por que ninguém me percebeu? E Paulo está dizendo, cumprimenta o teu irmão, saúda o teu irmão. Isso é tão espiritual. Quanto você dizer, querido, Jesus te ama, Jesus quer te salvar, Jesus quer perdoar os teus pecados. Um abraço pode ser um evangelismo muito mais promissor e com maior resultado do que palavras sem prática e sem exemplo. Saudai uns aos outros, de verdade, de coração. Aleluia. E o desejo de Paulo é o desejo do meu coração nessa noite. Que essa palavra fique guardada no teu coração. Você pode levantar comigo a tua mão. Pai, em nome